Alguma vez você já sentiu que havia algo diferente em você, mas não conseguia explicar, como se o mundo inteiro funcionasse numa frequência e você estivesse sintonizado em outra. Uma sensação de não pertencer, mas ao mesmo tempo de carregar algo que ninguém mais tem. Um olhar que enxerga além das palavras, uma presença que provoca reações que você nem sempre compreende. Talvez você seja um dos escolhidos. Neste vídeo vou revelar os sinais invisíveis, os efeitos colaterais emocionais e os impactos profundos de se conviver ou ser alguém com essa energia única e transformadora. Mas aviso desde já, essa não será uma jornada confortável. Será intensa, porque os escolhidos não estão aqui para se encaixar, estão aqui para despertar. E se você sentir que esse conteúdo ressoa com algo dentro de você, comenta aí o número 111. Esse é o nosso sinal secreto. Um código entre os que sentem, mesmo sem entender. Curta o vídeo se ele mexer com você. Se inscreva no canal para não perder mais conteúdos como esse. E porque sim, você foi chamado até aqui por um motivo. Há uma aura silenciosa e intensa que cerca certas pessoas. Quando entram em um ambiente, não é necessário um anúncio ou uma apresentação formal. Todos sentem. É como se o ar mudasse de densidade e a atmosfera ficasse carregada de um tipo de eletricidade emocional difícil de descrever. Essas pessoas, chamadas por muitos de escolhidas, carregam uma presença que vai além da lógica ou da aparência física. Elas não precisam falar alto, nem agir de forma chamativa. Seu magnetismo está nos detalhes sutis, no olhar, na postura, na energia que emana de seu silêncio. E é justamente essa presença que causa tanto fascínio quanto desconforto. O problema é que a curiosidade se mistura com o medo. O medo de se perder no olhar de alguém que parece ver através de você. O medo de que, ao se aproximar demais, você não consiga mais voltar a ser quem era antes. É uma atração perigosa, como uma maré que arrasta mesmo os que juraram nunca mergulhar. Ao redor dessas pessoas surgem perguntas sussurradas, olhares vigilantes e uma necessidade quase compulsiva de entender o que as torna tão diferentes. E essa necessidade muitas vezes revela mais sobre quem observa do que sobre quem é observado. Há quem diga que sentir algo por essas almas é como cair sem ter onde se segurar. Um risco que poucos estão dispostos a correr. Mas a verdade é que ninguém sai ileso após cruzar com alguém assim. Você sente no fundo do estômago que algo mudou, mesmo que não entenda o quê. E é aí que começa a inquietação, a obsessão, o desejo de decifrar o indecifrável. Não é sobre beleza, status ou talento. É algo mais antigo, mais instintivo. Há pessoas cuja presença se impõe sem esforço, como uma força da natureza. Quando elas entram em uma sala, o ambiente se reorganiza, vozes diminuem, corpos se endireitam e olhares são naturalmente direcionados a elas. Não por imposição, mas por uma gravidade invisível. Essas pessoas carregam um tipo de energia que não pode ser fingida. É a verdade vibrando sob a pele, algo que não pode ser imitado nem aprendido. Essa presença, embora fascinante, causa um efeito colateral devastador. Ela confronta. Confronta os que preferem permanecer invisíveis, os que se escondem atrás de máscaras sociais, os que evitam todo tipo de exposição. Ela perturba a ordem silenciosa dos que vivem na superfície. E isso pode ser desconfortável, até irritante. Quem não está pronto para lidar com a própria falta de brilho se sente ameaçado pela luz do outro. É como se a simples existência dessa pessoa fosse uma provocação ao conformismo. O mais surpreendente é que esse tipo de presença não busca o centro das atenções. Ela simplesmente acontece, e justamente por isso é incontrolável. Incomoda tanto quanto atrai.
É um chamado mudo, uma frequência que toca apenas os que têm sensibilidade para percebê-la, e uma vez percebida, é impossível ignorá-la. Preste atenção nisso, porque é sério. Muitas bênçãos estão prestes a chegar na sua vida. Se você está assistindo este vídeo, isso não é uma coincidência. O universo está te enviando um sinal claro. Grandes mudanças estão vindo, e uma delas é aquela que você talvez já tenha sonhado tantas vezes em silêncio. A casa dos seus sonhos está se aproximando. Sim, ainda neste ano, você será surpreendido por algo grandioso. E tudo começa quando você reconhece e manifesta essa verdade. Agora, quero te dar a chance de fazer algo simbólico, mostrar sua gratidão ao universo de forma concreta. Se essa mensagem tocou você, se você sentiu que essas palavras ressoaram com sua alma, envie um "valeu demais", com um valor de até $100. Não como um simples apoio ao canal, mas como um ato energético, um gesto que diz: eu estou pronto, eu aceito, eu manifesto. Clique no botão "Valeu demais" agora e escreva nos comentários: eu recebo minha nova casa. Esse é o seu primeiro passo para abrir as portas do que já está reservado para você. E acredite, o que está vindo é maior do que você pode imaginar. Estar perto de alguém profundamente verdadeiro é como se olhar em um espelho que mostra mais do que seu reflexo físico. De repente, você enxerga seus medos, suas limitações, seus desejos abandonados. A convivência com essas almas intensas nos força a encarar o que evitamos por anos. Elas não fazem isso de propósito, simplesmente são. Mas sua autenticidade funciona como um catalisador. E isso pode ser insuportável para quem vive fugindo de si mesmo. Muitos interpretam essa sensação como inveja, mas é mais profundo do que isso. É como uma ferida sendo tocada. Um lembrete incômodo de que você não está vivendo a vida que gostaria, de que há sonhos esquecidos em alguma gaveta emocional. A presença dessas pessoas nos questiona sem dizer uma palavra. E você? Está sendo quem realmente é? E essa pergunta ecoa por dias, semanas, às vezes por uma vida inteira. No entanto, há um outro lado dessa moeda. Para os corajosos, para os dispostos a se desnudar emocionalmente, esse espelho vira uma ponte para uma versão mais honesta, mais ousada e mais viva de si mesmo. E é aí que o relacionamento com alguém assim se transforma. Vira aprendizado, inspiração e, acima de tudo, transformação. Mas que fique claro, esse caminho não é para todos. Exige entrega, exige verdade. Vivemos em uma sociedade programada para a performance. O sorriso certo, a opinião aceitável, o papel bem interpretado. A autenticidade virou exceção, quase um ato de rebeldia. E quando alguém se recusa a seguir o roteiro, o sistema entra em colapso. O autêntico incomoda porque escancara o quanto os outros estão fingindo. Ele não precisa apontar o dedo. Seu simples jeito de existir já denuncia a farsa coletiva. Pessoas assim despertam reações extremas. Há quem se encante, como se finalmente tivesse encontrado alguém que respira o mesmo ar da verdade. Mas também há os que se sentem ameaçados, expostos, quase violentados emocionalmente. Afinal, como manter a pose diante de alguém que vive sem nenhuma? Como sustentar mentiras pessoais quando se está diante de uma alma que só conhece a transparência? Essa autenticidade crua não pede licença e, por isso, muitas vezes é rejeitada. Não porque seja má, mas porque é rara. E tudo que é raro assusta. Ela obriga os outros a reavaliar suas escolhas, suas crenças e seus disfarces. E esse processo, por mais transformador que seja, pode ser doloroso. Por isso, amar alguém assim é mais do que romantismo. É um pacto com a realidade, com a liberdade e com tudo aquilo que você tem medo de ser. Existem pessoas que não precisam abrir a boca para alterar o clima de um lugar. Sua energia se infiltra como perfume forte.
Não se vê, mas se sente. Os mais céticos chamam de intuição aguçada. Os mais místicos, de aura poderosa. Mas seja qual for a explicação, o resultado é o mesmo. Ninguém permanece o mesmo após cruzar com alguém assim. Elas carregam uma frequência vibracional que ressoa nas profundezas do inconsciente coletivo. Essa influência é perigosa para quem vive tentando controlar tudo, porque ela escapa da lógica, da razão e dos manuais de convivência. Não é manipulável, não segue roteiros e por isso assusta. As estruturas sociais que dependem de regras não sabem como lidar com uma variável que simplesmente muda o jogo sem pedir permissão. Pessoas que prezam por previsibilidade veem esse tipo de presença como um desequilíbrio. E de fato é, mas um desequilíbrio necessário. Porque às vezes é preciso alguém que abale os alicerces para que novas verdades possam surgir. Alguém que transforme silêncios em reflexões e olhares em espelhos. E esse tipo de influência, mesmo que não seja compreendida, é sentida profundamente, inesquecivelmente. E por isso, mesmo quando vão embora, essas pessoas continuam habitando os pensamentos dos que as encontraram, como um eco, como um enigma sem resposta. Amar alguém que carrega tamanha intensidade é como caminhar por uma corda bamba emocional. Não há garantias, não há ensaios, apenas a crueza do sentimento em seu estado mais puro. Para muitos, o amor é construído sobre controle, medir palavras, proteger o coração, manter uma distância segura entre emoção e razão. Mas quando se trata de uma dessas almas raras, todo esse sistema colapsa. Você se vê rendido, vulnerável, sem as proteções que jurava nunca abandonar. É um desarme emocional que acontece sem permissão. Esse tipo de conexão toca as feridas, rompe com o conhecido e te arrasta para uma zona onde o emocional não pode mais ser escondido. Você passa a duvidar de certezas, revisitar decisões e principalmente confrontar a si mesmo. É um amor que não cabe nas definições românticas do cinema. É mais selvagem, mais honesto, mais inquietante e, por isso, mais transformador. Mas nem todos estão prontos para viver algo assim. Para muitos, é mais seguro amar de longe do que perder o controle ao se entregar por completo. E a verdade é que esses sentimentos não surgem porque o outro exige. Eles brotam simplesmente porque aquela presença é capaz de te ver. Ver além das camadas, das máscaras, das defesas. Amar alguém assim não é apenas sobre o outro. É sobre a coragem de se revelar por inteiro. E essa entrega, para muitos, é simplesmente assustadora demais. Então eles fogem. Não por falta de amor, mas por medo do que esse amor os faria encarar dentro de si mesmos. Às vezes, o maior conflito não está nas palavras ditas, mas nos silêncios que cortam como navalha. Estar ao lado de alguém profundamente conectado à sua própria verdade é entrar num campo de batalha emocional, onde cada gesto, olhar e ausência tem peso. Essas pessoas não precisam confrontar ninguém. Sua simples existência já representa um desafio. Um espelho afiado que expõe tudo o que foi cuidadosamente escondido. E o mais perturbador, elas nem fazem isso de propósito. A presença delas aciona gatilhos profundos. Aqueles que sempre pareceram confiantes, seguros de si, de repente começam a questionar suas escolhas, seus valores, até mesmo sua identidade. A guerra é interna, mas é travada como se houvesse um inimigo do lado de fora. E para alguns, a maneira de sobreviver a esse desconforto é se afastar, atacar ou tentar desvalorizar aquilo que não conseguem entender. É um mecanismo de defesa, mas também uma oportunidade desperdiçada de crescimento. Entretanto, para os que têm coragem de enfrentar essa guerra interna, o que se encontra do outro lado é revelador. A convivência com alguém tão autêntico e íntegro pode se tornar o maior catalisador de transformação da vida de alguém.
Mas é preciso suportar o desconforto, aceitar a dor e atravessar o campo minado das próprias emoções. Poucos têm essa coragem, mas os que têm nunca mais serão os mesmos. Existem conexões que transcendem o físico, o racional, até mesmo o espiritual. Um magnetismo inexplicável que não pede permissão, apenas acontece. Quando alguém com essa intensidade se aproxima, todas as estruturas começam a ruir. Não se trata de um charme treinado, nem de estratégias emocionais. É uma força primal, que rasga certezas, desarma defesas e atrai com uma potência impossível de ignorar. É algo que se sente no corpo, um arrepio, uma inquietação, uma vontade urgente de se aproximar, mesmo sem entender o porquê. Esse tipo de magnetismo não apenas atrai, ele transforma. Cada conversa parece uma revelação. Cada gesto carrega significado, cada silêncio é uma dança entre vulnerabilidade e fascínio. É como se a própria realidade mudasse de densidade na presença dessa pessoa. E isso é, ao mesmo tempo, divino e aterrador, porque o que começa como encantamento logo vira confronto. Não há como continuar o mesmo após mergulhar nesse tipo de vínculo, e é justamente por isso que tantos recuam. Porque esse tipo de intensidade exige algo que poucos estão dispostos a entregar: honestidade emocional, coragem para se despir de armaduras e disposição para se perder e se encontrar no processo. Muitos desejam esse magnetismo, mas poucos suportam o que ele revela. Porque não é apenas sobre quem o carrega, é sobre quem você se torna ao ser tocado por ele. Algumas pessoas são tempestade e abrigo ao mesmo tempo. Elas têm a rara capacidade de trazer paz com um olhar e, ao mesmo tempo, provocar uma revolução interna com uma palavra. São enigmas vivos, cheios de paradoxos, fortes, mas frágeis, seguras, mas cheias de dúvidas, calmas, mas inquietas por dentro. E talvez seja essa dualidade que as torna tão irresistíveis e tão difíceis de compreender. Elas desafiam a lógica, frustram expectativas e obrigam os outros a abrir mão da necessidade de controlar. Essa contradição confunde até mesmo quem está ao redor. Como alguém pode ser tão firme e ao mesmo tempo tão sensível? Como alguém pode ser tão presente e de repente se tornar inacessível? É como se essas pessoas vivessem em duas frequências ao mesmo tempo, alternando entre a necessidade de estar com o mundo e a urgência de se recolher. E para quem se envolve com elas, esse movimento pode ser enlouquecedor, mas também revelador. Porque elas nos ensinam que não é preciso escolher entre ser luz ou sombra, coragem ou medo. Elas nos mostram que a verdadeira completude está justamente na convivência com os opostos. Que ser inteiro é aceitar a própria complexidade. E é isso que as torna inesquecíveis. Não porque sejam fáceis de amar, mas porque nos ensinam o que é amar de verdade. Abraçar o outro por completo, inclusive nas partes que não entendemos. Há encontros que não mexem só com a mente ou com o coração. Eles abalam a alma, e quando alguém carrega uma energia tão poderosa que chega a desestabilizar certezas profundas, o efeito é o de um terremoto espiritual. Não há aviso, não há preparação, apenas a sensação de que algo foi remexido dentro de você, algo que estava adormecido há anos. Não se trata de uma conexão comum, é uma colisão de mundos, onde o simples convívio vira portal para uma nova versão de si mesmo. Essa presença não precisa dizer muito, ela apenas é, e ao ser, gera um impacto que vai além do tangível. Traumas esquecidos vêm à tona, sonhos enterrados começam a pulsar novamente, e tudo aquilo que você usava para se definir começa a fazer menos sentido. A transformação não é opcional, ela acontece, goste você ou não. E é nesse ponto que muitos desistem, porque evoluir dói, crescer exige deixar partes de si para trás. E nem todos estão dispostos a pagar esse preço.
Mas aqueles que aceitam o desafio se veem diante de algo raro, a chance de renascer, de se reconstruir de maneira mais honesta, mais alinhada com quem realmente são. Estar ao lado de alguém que provoca tremores espirituais é como atravessar um portal. Você pode até voltar, mas jamais será o mesmo. E para muitos, isso vale cada desestruturação vivida no processo. Há um paradoxo cruel escondido no desejo por alguém que carrega uma intensidade fora do comum. Quanto mais se deseja, mais difícil se torna manter essa pessoa por perto. A proximidade revela camadas de profundidade emocional que vão além do que muitos estão preparados para lidar. Não é apenas sobre querer estar junto, é sobre conseguir sustentar a energia dessa conexão sem se perder nela. E poucos estão prontos para esse tipo de envolvimento. Eles se encantam, se aproximam, mas quando sentem o peso da entrega emocional necessária, recuam. O problema não é o amor, é o espelho que ele representa. Estar com alguém tão transparente exige vulnerabilidade, entrega e presença. Exige lidar com os próprios medos, inseguranças e contradições. E isso, para muitos, é demais. Então criam desculpas, racionalizam sentimentos, sabotam a relação. Não porque não sintam, mas porque sentem demais. E o que sentem os assusta. Sentir com profundidade exige coragem. E essa é uma virtude que nem todos desenvolveram. O que sobra é uma dança confusa entre atração e fuga, entre querer e temer. E assim muitas histórias morrem antes mesmo de começar, não por falta de conexão, mas por excesso de intensidade, um tipo de amor que queima antes de aquecer, que assusta antes de acolher. Um amor que poderia ser transcendental, mas que se perde na covardia emocional de quem não soube sustentá-lo. Desde cedo, somos treinados para obedecer regras que não foram escritas, mas que regem cada aspecto da convivência social. Existem papéis, categorias, padrões que nos dizem onde podemos estar e como devemos agir. Mas então aparece alguém que ignora tudo isso, não por rebeldia consciente, mas por não reconhecer essas estruturas como legítimas. São pessoas que transitam entre mundos, que não se encaixam em rótulos, que existem de forma crua e inclassificável. E isso perturba profundamente os que vivem sob a ilusão de controle. Elas não aceitam as hierarquias invisíveis que dividem as pessoas em mais ou menos. Sua presença já é um protesto. Sua liberdade é um ataque silencioso às estruturas que mantêm outros em obediência. Não se vestem como se espera, não falam como se espera, não se comportam como a norma exige. E isso as torna perigosas, porque mostram, sem dizer nada, que todos poderiam ser livres, mas escolhem as grades invisíveis. Essa insubordinação natural incomoda profundamente. Para alguns, é um farol de possibilidade. Um convite para quebrar os próprios limites. Para outros, é uma afronta imperdoável, porque admitir que alguém possa viver fora do sistema é aceitar que o sistema talvez nunca tenha feito sentido. E essa consciência, para muitos, é intolerável. Por isso, preferem hostilizar a exceção do que questionar a regra. Algumas pessoas carregam a estranha habilidade de transformar conversas banais em revelações emocionais. Estar com elas é experimentar um tipo de alquimia que dissolve a superficialidade e convida à profundidade. Elas têm um talento quase místico para tocar na alma do outro sem invadir, para fazer perguntas que não são inquisitivas, mas libertadoras. E nesse processo, quem está ao redor se vê dizendo coisas que nunca disse, acessando sentimentos que nem sabia que existiam. Mas essa profundidade cobra um preço, porque nem todos querem mergulhar. Há quem tenha aprendido a viver na superfície como forma de sobrevivência. O raso protege, o raso é seguro. Mergulhar no próprio emocional pode significar abrir feridas, relembrar traumas, encarar medos que estavam cuidadosamente trancados.
Por isso, diante da presença de alguém que dissolve camadas tão rápido, muitos se sentem expostos, desarmados e fogem, não do outro, mas de si mesmos. No entanto, quem tem coragem de permanecer nessa conversa, nesse campo de revelações, descobre algo raro, a possibilidade de se ver inteiro, sem julgamentos. De encontrar uma escuta que não apenas ouve, mas acolhe. De viver uma conexão que não anestesia, mas desperta. É um tipo de relação que cura, não porque promete respostas, mas porque permite perguntas. E essa permissão, por si só, já é um milagre. Existem pessoas cuja presença é luz pura, e essa luz revela tudo. Não apenas as belezas, mas também as sombras. Ao lado delas, você não consegue mais fingir. As máscaras caem. Os papéis se tornam ridículos e tudo o que foi escondido vem à tona. É uma luz que não julga, mas que mostra. E o que ela mostra pode ser difícil de encarar, porque não estamos acostumados com tanta verdade de uma só vez. E a verdade, quando não se está pronto, pode doer mais do que mentiras bem contadas. Essa luz também inspira. Ela convida você a se expandir, a crescer, a se tornar alguém mais próximo do que nasceu para ser. Mas para isso, é preciso aceitar o processo de queimar o que não serve mais. Velhas versões, padrões, sabotagens. E essa queima, embora libertadora, é dolorosa. Por isso, muitos confundem essa luz com ameaça. Desejam-na de longe, mas se retraem quando ela se aproxima demais. No fim, o que essa presença oferece não é conforto, mas transformação. Ela não promete estabilidade, mas verdade. E a verdade nunca é fácil, mas para quem aceita caminhar por esse caminho iluminado e incandescente, o que se encontra é uma nova forma de viver, uma vida mais honesta, mais vibrante, mais desperta. Uma vida em que a luz não apenas ilumina, mas cura.